Diversos vereadores solicitam a apreciação em regime de urgência da proposição 500-149 de 2018. Diversos vereadores em discussão. Vereador Rogério Campos, um dos autores da iniciativa. O senhor tem, Vossa Excelência tem 10 minutos prorrogáveis, vereador. Bom dia, senhoras e senhores, a todos os trabalhadores da Câmara Municipal. Bom dia, motoristas e cobradores que hoje se fazem presente nesta casa para acompanhar a votação desse regime de urgência. Meus queridos colegas, vereadores e vereadoras, esse tema é um tema o qual nós já falamos alguns dias atrás, e eu, totalmente em respeito a vossas excelências, em respeito a todos os vereadores e vereadoras, quando foi levantado aqui que isso era algo que estava sendo usado porque teria uma eleição sindical, eu, em respeito às senhoras e senhores, subi nessa tribuna e de imediato pedi adiação por 5 sessões para que passasse o período eleitoral do sindicato. Como citou o vereador Paulo Rink, ele falou que queria conversar com o novo sindicato, com o sindicato eleito. Vossa Excelência, vereador Paulo Rink, se encontra ali. Então, o novo presidente da nova gestão se chama Anderson Teixeira, disponível a conversar com Vossa Excelência, se assim o senhor ainda desejar. Vereador, eu só peço escusas. Primeiramente, queria fazer um agradecimento a todos os cobradoras presentes. Obrigado por estarem acompanhando essa sessão. Fazer um registro também do presidente do Sindimoc, o senhor Anderson Teixeira, presidente, do senhor Marino de Oliveira, Associação Nacional dos Terapeutas em Dependências Químicas, o senhor Mário Martins, analista de convênios do Hospital Nossa Senhora das Graças, e do senhor Cleiton Schulli. Só que eu só pediria aos visitantes hoje nessa sessão que a manifestação ela tem que ser em silêncio. Eu só peço a compreensão. Vocês já estiveram aqui em outras vezes. Nesse momento da discussão e uso da palavra, a gente pede a manifestação, ela não pode ser feita através de manifestação ou barulho, qualquer ruído. Então, eu só peço essa gentileza. Vossas senhorias já estiveram conosco em outras vezes, isso é regimental. Só para que a gente possa dar o tempo e o espaço para que o vereador que esteja na tribuna possa se expressar. Continua com a palavra, vereador. Muito obrigado, presidente. Também registro, o presidente aí não está aí, o senhor Paulo Zanetti, da Força Sindical, longa experiência aí sobre sindicalismo. Como falava eu, então está ali o presidente que foi reeleito, que foi eleito em 2010, foi eleito em 2014, foi eleito em 2018, e foi eleito de novo em 2018. Por quê, senhoras e senhores? Devido ao trabalho sério que esse sindicato faz. Devido ao trabalho sério que esse sindicato faz para honrar a categoria de motoristas e cobradores lá fora. O qual eu tenho a grata satisfação de ter sido eleito vice-presidente do sindicato. Eu quero agradecer a todos os vereadores e vereadoras, os quais assinaram conosco esse regime de urgência. Peço-lhes o voto hoje favorável ao regime de urgência. Por quê, senhoras e senhores? Para que os trabalhadores, os pais e mães de famílias que estão apavorados, que não tem nada a ver com eleição de sindicato,
para que eles possam passar o final de ano tranquilo. Nós aprovando hoje o regime de urgência e semana que vem votando contra o projeto, reprovando ele. Então, eu digo para vocês, hoje mesmo, 4 horas da manhã, eu estava na porta de uma empresa, eu, o presidente do sindicato e vários outros diretores, nós estávamos na porta de uma empresa. Presidente Sérgio Bueno Balaguer, o senhor tem que ver o desespero que esses trabalhadores estão. Com medo que tenha uma lei em Curitiba para criar desemprego. Semana passada, aqui em cima dessa tribuna, falou o líder do governo. O setor privado não contrata. Semana passada, o vereador Pierre Petruccello subiu aqui em cima e falou. Ou seja, as empresas não estão contratando. E como que nós vamos aprovar um projeto de lei, como está lá na faixa? Lei do desemprego. Eu queria muito, de coração, que esse projeto tivesse sido retirado pela Prefeitura Municipal dessa casa, para não expor os vereadores e vereadoras a votar a lei que torna exclusiva a bilhetagem eletrônica. Ah, vereador, deixa para o ano que vem, vamos colocar algumas emendas, tal e coisa e tal. Senhoras e senhores, se eu falar besteira, eu peço que alguém levante a mão e me corrija. Nós podemos votar lei relacionada ao trabalho? Lei trabalhista? Não, né? Então, qualquer outra emenda que venha, senhoras e senhores, nós vamos virar motivo de piada lá fora. Vão falar, os vereadores da Câmara Municipal de Curitiba não sabem nem o que estão votando, pô, é da União. Quem vota isso é deputado federal. Não é vereador, o que eles estão bloqueando lá? Gente, esse alerta eu estou fazendo, por quê? Porque se, por um acaso, não for aprovado o regime de urgência hoje, e lá no meio do ano que vem, aonde, senhoras e senhores, aonde faltará um ano para a nossa reeleição, nós vamos estar expostos a isso. É isso que queremos? Será que é isso que nós queremos? Ah, vereador, poxa, mas certo era Vossa Excelência, Rogério Campos, tirar o regime de urgência. Gente, nós estamos votando quantos regimes de urgência que a prefeitura manda aqui? Aí pode? Ah, aí é joinha? Ué, por que esse não pode? Por que esse regime de urgência, que é a verdadeira intenção dele, é defender quase 6 mil familiares que lá na rua, vereador Pierre, semana passada, eu encontrei um motorista, que ele falou, Rogério, eu votei no Pierre. Falou, pô, legal, bacana. Queria que você tivesse atendido o meu pedido e votado no Cristiano. Ele falou, sabe por quê, Rogério, que eu votei no Pierre? Porque eu tenho um filhinho autista. Pierre, eu chorei junto com o cara, tá? Eu chorei junto com ele. Ele falou, agora eu não acredito que o Pierre está defendendo isso. Nós aqui sabemos. Gente, aqui todo mundo é maior de 18 anos, usa calça que tem 2 bolsos e sabe atravessar a rua. Presta atenção. Nós sabemos qual que é a finalidade desse projeto. Qual que é o objetivo final dele. Quem ganha com isso, senhoras e senhores? Respondam só para o consciente de vocês. Quem vai ganhar com um projeto desse sendo aprovado? Quem vai ficar feliz com um projeto desse sendo aprovado, senhoras e senhores? Pergunto para vocês. O que o prefeito Rafael Greca, o qual eu já falei aqui, que eu tenho uma admiração por ele,
O que ele ganha com isso? O que nós, vereadores, que o povo elegeu, não um aparelho de bilhetagem eletrônica, que o povo confiou, votou, e vota, igual o motorista falou que votou. Vossa Excelência, vereador Pierre. Eles pedem para que a gente aprove hoje esse regime de urgência e semana que vem reprove esse projeto de lei. Pessoal, vamos inverter o disco. Vamos se colocar. Eu posso falar de carteirinha, literalmente, porque eu comecei em 1997 como cobrador de ônibus, passei a motorista de ônibus, depois virei diretor sindicalista de ônibus, vereador, graças ao nosso bom Deus, em primeiro lugar, reeleito. Por quê? Porque eu sempre parei e pensei o seguinte: temos que votar com responsabilidade, não podemos e não temos voto de cabresto. Vamos pensar em cargo, pessoal? Chama a atenção de vocês. Vamos pensar em cargo? Rogério, o que você está falando? Vamos pensar em manter 6.000 cargos trabalhando? Vamos pensar nisso? Vereador Rogério, o senhor quer que prorrogue mais tempo? Por favor, eu não vou usar todo. Mais 10 minutos. Vamos pensar nesses cargos? 6.000 cargos que sustentam, que levam o leite, pessoal, que levam o remédio para o filho autista, que levam o arroz e o feijão, que pagam a água, a luz. Vamos pensar nesses 6.000 cargos. Eu peço de coração, eu agradeço primeiramente a Deus por me colocar vários colegas que se posicionaram contra esse projeto de lei, que assinaram comigo o regime de urgência. Eu peço aos senhores e senhoras, vamos aprovar esse regime de urgência hoje? E vamos reprovar o projeto semana que vem? Gente, sem vaidade nenhuma, eu quero divulgar o nome de cada vereador e vereadora e falar para a categoria: esse é perto de você, perto da tua região, ele mora, vota nele. É da tua igreja, vota nele, vota nela. Sem vaidade nenhuma. Porque eu já mostrei, já provei às senhoras e senhores que eu não estou preocupado com eleição, não. Pois é, até ganhamos a eleição, mas por que, vereadora, que eu vim na maior tranquilidade subir aqui e falei para nós deixar para depois? Porque do voto nós não tínhamos medo lá fora. Nós sabemos o trabalho que nós fizemos. Vocês não sabem o quanto, como eu falei, nós estamos andando, conversando com os trabalhadores, o quanto eles elogiam alguns nomes aqui, de alguns trabalhadores que vêm falar e eles lembram: ô Rogério, eu vi na foto, eu conheço, manda um abraço, como é que é o fulano, como é que é o ciclano, a Beltrano? Eles perguntam, eles falam. Gente, eu peço de coração a vocês, não por mim, não pelo Rogério Campos, mas pelos pais e mães de família, que levantam 3 horas da manhã, vereador Giovanni, que vão atender o nosso povo, os seus eleitores, os meus. Vereador Scarelli, aqueles trabalhadores que pagam impostos e pagam o meu salário, o teu salário. É por eles que eu estou pedindo, vereadores. Colpani, você tem muito ouvinte dentro da categoria. Não vote pensando no que o Rogério Campos está pedindo. Vote pensando nesses pais e mães de família. De novo, meu muito obrigado aos que estão com o pé firme no eito. Que Deus nos abençoe e que a gente faça a coisa correta. Aprovando esse regime de urgência hoje, votando favorável, e semana que vem reprovando o projeto. Que Deus abençoe a todos e a todas, e vamos para o voto.
Continua em discussão. Vereador Tiago Ferro. Presidente da Comissão de Economia e Finanças, vereador Tiago Ferro, 10 minutos, Vossa Excelência, prorrogáveis. Tá bom. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadoras, vereadores, a todos que estão acompanhando essa sessão, todos os trabalhadores. Estamos todos com o Rogério e com os trabalhadores, todos os vereadores aqui dessa Câmara. E é por isso que precisamos ter bastante serenidade na análise do projeto. Eu fiz alguns requerimentos de informação às empresas que atuam em Curitiba com 6 perguntas. Quantos cobradores são contratados por esta empresa para atuarem nas linhas do transporte coletivo de Curitiba? 2. Quantos desses funcionários terão idade para possível aposentadoria nos próximos 5 anos, separado por ano? 3. A empresa já oferece curso de requalificação visando reaproveitamento na própria empresa ou pretende oferecer para esses profissionais, tendo em vista a possibilidade da implantação da bilhetagem eletrônica? 4. Quantos desses profissionais não apresentam, por qualquer motivo, condição de requalificação? 5. Com a implantação da bilhetagem eletrônica, quais serão os benefícios financeiros e de RH para esta empresa? 6. Qual é o custo total da implantação do sistema de bilhetagem eletrônica em sua empresa e como é definido o custo da implantação? Para a empresa Autoviação Santo Antônio, Transporte Coletivo Glória, Autoviação Mercês, Autoviação Redentor, Expresso Azul, Araucária Transporte Coletivo, Viação Cidade Sorriso, Viação Tamandaré, Transporte Coletivo Glória 2, Transporte Coletivo SA Cristo Rei, Autoviação São José Urbana, Carmo, além da URBS. Bom, estudando um pouco o tema, eu descobri que existe um estudo, uma pesquisa, feita pela Agência Nacional de Transporte Público do Brasil, na Casa de Mobilidade, uma parceria com o BNDES, e diz que nesse estudo, nessa pesquisa, 84% da implantação da bilhetagem eletrônica não eliminou a função de cobrador, apenas 16%. E que há uma intenção futura de aumentar para mais 5%, um total de 21% seria o número de cobradores que não participariam mais tendo a bilhetagem eletrônica. Considerando algumas cidades que já praticam a modalidade, por exemplo, Belo Horizonte, Campo Grande, Macapá, Maceió, Salvador e Goiânia. São algumas das capitais, envolve todas as capitais brasileiras e todas as cidades acima de 250 mil pessoas. É um estudo muito profundo. Vale a pena cada um dos vereadores pesquisar e estudar para que possa contribuir com o debate desse projeto de lei, que não tem nada a ver com o trabalhador de fato, porque não é função dessa casa, mas com o serviço de inovação tecnológica de bilhetagem eletrônica. E como diz o prefeito Rafael Greca, se não tiver a tecnologia e a inovação em favor do ser humano, ela não pode ser implantada em Curitiba. E é por isso que nós, como vereadores, temos a responsabilidade de estudar o tema, pesquisar o tema, debater o tema e propor em cima do tema. A lei veio da prefeitura muito curta para que essa casa pudesse debater. E o calendário, vereador Rogério, desse ano, precisa ser aprovado a LOA, a Lei Orçamentária Anual, não permitiria o debate ainda desse ano dessa lei de bilhetagem. Nós só estamos trabalhando esse tema porque foi pedido o regime de urgência. Mas existem as cidades que não acolheram a bilhetagem eletrônica, como Fortaleza, Porto Alegre, São Paulo, Vitória. O que eu quero dizer? Que o tema ele precisa ser, sim, debatido com muita calma, com muita tranquilidade. Essa casa tem a obrigação, talvez, na própria função do presidente Paulo Rinck, em sua comissão, de chamar o sindicato,
chamar a URBS, a prefeitura, e montar uma comissão e ver o que pode ser feito, o que é possível. Quando se especificar futuramente, eu creio que eu poderia até contribuir, quais as linhas poderiam ser prioritárias, qual o prazo da implantação da bilhetagem eletrônica, enfim. Nada disso vale a pena adiantar o processo enquanto não tivermos essas respostas das próprias empresas. Então, com respeito a todos os trabalhadores que acompanham aqui, os seus representantes, o sindicato, o presidente do sindicato que foi eleito, precisa, reeleito ou eleito, precisa ter calma nesse momento. Nós não teremos desemprego nem agora, no Natal, como foi divulgado, e talvez nem no próximo ano e nem no outro. Isso depende muito da dedicação de cada um desses vereadores. Então, para contribuir, agradeço. Uma boa votação a todos. Continua em discussão. Continua em discussão. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhamento, vereadora professora Josete. 5 minutos, Vossa Excelência. Encerrada a discussão, para encaminhamento. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, funcionários da casa, demais presentes, trabalhadoras e trabalhadores do transporte coletivo de Curitiba, sejam muito bem-vindos. Nós já nos posicionamos publicamente em vários momentos contra este projeto, em qualquer situação, seja em regime de urgência, seja no trâmite normal desse projeto, nós já temos um posicionamento contrário, porque nós entendemos que é necessário preservar o emprego. São 6.000 trabalhadores e trabalhadoras, isso representam 6.000 famílias, né, que serão prejudicadas com a aprovação desse projeto. Mas, como eu já havia me posicionado também, dizer que eu sou contrário ao regime de urgência, tá? Porque eu não acredito que a maioria, a base de apoio, vai derrubar esse projeto. Nós tivemos várias votações nessa casa, desde o início da gestão, e no limite, em algumas votações, nós conseguimos 13 votos. Então, para nós derrubarmos, imaginando que o grau de importância desse projeto, são 38 vereadores e vereadoras, que devem estar presentes no momento de uma votação, nós precisamos de 20 vereadores para rejeitar o projeto. Então, eu tenho a opinião que é melhor nós termos mais tempo para dialogar mais com os vereadores, dialogar com a sociedade, envolver, né, além dos trabalhadores e das trabalhadoras do sistema de transporte, que são aqueles diretamente atingidos, mas envolver também a sociedade como um todo, sensibilizar as pessoas para a importância da manutenção desses empregos, num período que nós vivemos de retirada de direitos, de precarização e de desemprego, né? Então, nesse sentido, eu tenho a preocupação em votar a favor de um regime de urgência, e nós já temos, a partir da semana que vem, esse projeto aprovado pela maioria dessa casa, e aí sim, né, a possibilidade de iniciar um processo de demissão desses trabalhadores e trabalhadoras. Então, é essa a minha avaliação. Já conversei isso com o vereador Rogério, disse que sou contra, votarei em qualquer situação contra o projeto, mas eu não acredito que o regime de urgência será benéfico nesse momento. Eu tenho, né, quase que certeza de que a maioria dos vereadores e vereadoras dessa casa vão votar favoravelmente. Por isso, né, a minha insegurança em relação a ter esse projeto na pauta da semana que vem e ele acabar sendo aprovado, né? E observando aqui também a
a convenção coletiva, o que nós verificamos? Na verdade, a partir da modernização do sistema, o que existe na cláusula 20ª e na linha B é uma garantia provisória de estabilidade pelo prazo máximo de 12 meses. Então, prazo máximo significa que pode ser um mês essa estabilidade, que pode ser 12 meses, né, ou menos, enfim. Então, nós temos que realmente ter muito cuidado. Então, toda a minha solidariedade, todo o meu apoio aos trabalhadores e trabalhadoras, mas eu gostaria de explicar o porquê da minha posição contrária ao regime de urgência, tá? Então, nesse momento, eu vou votar contrário ao regime de urgência, mas, independente do resultado, em qualquer momento, serei contrário ao projeto, porque nós teremos aí o risco de demissão em massa e um grande número de trabalhadores e suas famílias sendo prejudicados. Tá? Então, esse é o meu posicionamento. Queria deixar claro isso, para que todos entendam o porquê de eu votar contra o regime de urgência. Obrigada. Continue em discussão. Para encaminhamento. Para encaminhamento. Vereador Rogério Campos. Ele é autor. O vereador é autor da iniciativa, ele tem mais 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Eu gosto muito disso, professora Josete, da conversa franca. E isso a senhora me falou quando eu fui conversar com a senhora, e a senhora está sustentando isso. Já na minha primeira conversa com ela, pessoal, ela já tinha falado sobre esse posicionamento dela, está mantendo. Conversa franca e um caldo de galinha diz que não faz mal para ninguém. Eu quero falar sobre 2 pontos aqui nesse encaminhamento que eu vou fazer, que é um sobre o que falou a professora Josete e um sobre o que falou o vereador Tiago Ferro. Primeiro, a convenção, que a vereadora citou aqui, que está lá na convenção 12 meses. Sim. Por que, senhoras e senhores, vereadores e vereadoras, está na convenção 12 meses? Porque a convenção coletiva ela é feita ano a ano. Se o setor patronal deixasse colocar 20 anos, o presidente do Sindimoc tinha assinado 20 anos. Mas não pode. Contra a lei. Por isso está lá 12 meses. Quando chegar a hora da outra convenção, a outra briga, a outra luta, a outra batalha, a qual todos conhecem desse sindicato. Sobre o vereador Tiago Ferro citou várias cidades, capitais. Eu falo para todos aqui presentes, nós não estamos contra a bilhetagem eletrônica, nós não estamos contra a tecnologia ou o avanço. Rio de Janeiro tem uma das melhores bilhetagens eletrônicas do país. E também tem o cobrador no posto do trabalho. Lá foi desenvolvido para quando teve a Copa, fizeram um sistema integrado, bilhetagem eletrônica e trabalhador. Lá tem o cobrador, sim, então nós podemos fazer isso nesta casa, colocando os trabalhadores no seu posto de trabalho, atendendo a população, e a bilhetagem eletrônica. O cobrador, a cobradora, ajudando a informar aonde aquele passageiro que pediu informação vai descer, porque o motorista não pode fazer isso. Ajudando deficiente visual, como vocês viram aqui no telão, eu coloquei aqui para todos aqui assistir. Cobrador ajudando uma pessoa cega a atravessar a rua. Acho que o vereador Pierre não se encontrava aqui, estava em viagem, vereador. Coloquei aqui no telão, para que todos assistissem. O cobrador auxilia gestantes, auxilia pessoas idosas, auxilia pessoas com deficiência, auxilia quem passa mal dentro do transporte coletivo. É de fundamental importância a presença do cobrador no transporte coletivo. Como Curitiba já foi exemplo
para o mundo de transporte coletivo, lá estava o motorista e o cobrador. Lá estava os trabalhadores. Quando foi exemplo, eu já falei aqui, o homem é lobo do homem. Os empresários e algum setor da administração não estão enxergando que eles estão matando a galinha dos ovos de ouro deles. Eles estão sufocando, estão perdendo cliente, estão perdendo passageiros, pelas atitudes que eles estão tomando. Então nós temos a oportunidade aqui de manter, de ajudar, que Curitiba seja exemplo novamente para o mundo. Pode ter sim a bilhetagem eletrônica, pode. E pode ter o ser humano, o pai e mãe de família, trabalhando e ajudando os nossos passageiros do transporte coletivo. Então era isso que eu queria falar. Pode ter essa integração sim. De novo, eu peço para que os senhores aprovem e as senhoras aprovem esse regime de urgência. Meu muito obrigado a vocês que estão conosco. Convoco os vereadores para que permaneçam em suas bancadas. Nós estamos agora em processo de votação. Encerrar os encaminhamentos, passaremos à votação do requerimento. Para os visitantes que estão acompanhando a sessão, é importante frisar, vereador, aos cobradores, motoristas e sindicatos. O que esta Câmara está votando agora é um regime de urgência assinado por diversos vereadores que querem trazer a discussão do projeto de forma antecipada através desse instrumento, que é legal, regimental, portanto, a votação do requerimento, não é a votação do projeto, para que não haja qualquer confusão ou que a classe entenda diferente. É a votação apenas do requerimento. Então, nesse momento, para formar requerimento, eu passo... Vereador Rogério. Explicando que não é, como o senhor disse, votação do projeto. Isso mesmo. É apenas requerimento. É bom explicar isso. Até para ficar bastante claro para a categoria, e eu estava olhando aqui, tem muitas pessoas assistindo nesse momento a sessão plenária, eu peço que a votação seja através do painel. Eu vou colocar em votação. Eu sugiro e eu faço um encaminhamento contrário para que a votação não seja de forma nominal. Eu tenho que colocar em deliberação os vereadores que solicitam votação nominal e aprovem, permaneçam como estão, contrários se manifestem. Votação nominal, contrários se manifestem. Só um minutinho, eu vou pedir para o vereador Bruno fazer a contagem. Okay. Fica de pé, calma. Vereadores, o vereador Bruno precisa fazer a contagem, por gentileza. Vereador, então vereador, só vou repetir a contagem, só para que não haja qualquer problema. Os vereadores favoráveis à votação nominal permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Senhor presidente, há um entendimento, pelo que eu estou sentindo, de todos fazerem a votação pelo painel. Então, se há necessidade de fazer pelo painel, não há necessidade, então, da votação. Eu preciso colocar em deliberação, vereador. Então, se os vereadores entendem, votação nominal, permaneça como estão, contrários se manifestem. Se for assim, aprovado, votação nominal. De imediato, eu abro a votação. Perfeito. Em processo de votação, vereadores, registrem seus votos. Senhor presidente, aqueles que forem favoráveis ao regime de urgência votariam mais, correto? Mais, correto. Aqueles contrários menos. Então, vereadores favoráveis ao regime de urgência, com a expressão mais, o voto tecla mais. Vereadores contrários ao regime de urgência, tecla menos. E todos os vereadores que estão em plenário deverão se manifestar. Com exceção do presidente. Votando.
Presidente, eu errei aqui. Vereador, não encerrei a votação, o senhor pode... Ok. Encerrada a votação. 34 vereadores votaram, portanto, 16 vereadores votaram favoráveis, 18 votos contrários, portanto, está rejeitado o regime de urgência. Portanto, a matéria continua em discussão nesta casa, o projeto ele permanece em discussão e fazendo o seu trâmite regimental, passando pelas comissões, dando a oportunidade também para a categoria que se manifeste nas comissões, em reuniões, em audiências, é um tempo suficiente para que possa ser debatido. Então, o regime de urgência foi rejeitado. Nesse momento, eu passo... Gostaria de justificar o voto. Justificativa de voto. Vereador Ezequias Barros. Presidente, comunicado à casa. Na sequência, vereador. Vereador Ezequias Barros para justificativa de voto. Vereador Mauro Inácio, justificativa de voto. Eu passo a palavra de imediato ao vereador Tiago. Presidente. Como presidente da comissão especial que está fazendo alteração da lei orgânica das licenças prêmios, temos reunião após a sessão na sala de comissões. Obrigado, presidente. Após o encerramento desta sessão, o vereador Tiago convoca para uma reunião com a comissão especial da alteração da lei orgânica. Fica o convite a todos os membros desta comissão. Vereador Ezequias, Vossa Excelência tem 5 minutos. Bom dia, senhor presidente, bom dia, demais membros da mesa, vereadores e vereadoras, funcionários da casa, cobradores e cobradoras, motorista. Somos todos pelo trabalhador do transporte coletivo de Curitiba. Eu disse, inclusive, num particular ao vereador Rogério, que da forma como estava, e falei inclusive à categoria na semana passada, o projeto não votaria. E nós, numa conversa particular, falamos e estamos vendo a condição de que os trabalhadores participem de uma comissão, né? Levantemos aqui dentro da casa uma comissão onde trabalhadores, onde patronal, onde também vereadores sejam indicados para participar desse grupo de trabalho para buscar a melhor condição. Nós já comentamos, inclusive falamos que fato, vai acontecer certo momento, a bilhetagem, vereador Jair Marcelino, mas não pode ser votado da forma como estava. E a minha preocupação é a mesma da professora Josete, que na semana que vem nós tivéssemos que votar o projeto como está e que nós tivéssemos que simplesmente boa parte da questão dos cargos acabasse. Então, eu entendo da forma que a professora Josete colocou, e eu votei no mesmo entendimento, já tinha colocado ao vereador Rogério, de que nós precisávamos discutir melhor a lei, precisávamos trazer argumentos, novos argumentos, para que o funcionário, né, que eu creio que o vereador Rogério conseguiu um grande efeito com isso, que é ter tempo para discutir e trazer o trabalhador para dentro da discussão, que era algo, Anderson, que não estava acontecendo. E eu creio que desta forma agora, o presidente Anderson, há uma condição, e eu creio que aqui na casa nós vamos ter tempo para termos equipe de trabalho junto com a participação dos senhores trabalhadores e também do sindicato, no sentido de que nós possamos trazer, vereador Paulo Rink, nós já conversamos sobre isso, uma condição de tempo. Eu entendo que precisa ter um PDV adequado, que precisa ter cursos de verdade, não, me desculpe, cursos de 2 horas para a pessoa ir lá aprender uma profissão que não vai aprender em 2 horas. Então tem que sim, o empregado que já ganhou muito dinheiro com o transporte coletivo, dê a sua contribuição no sentido, vereador Sabino Piccolo, de dar a condição de que essa pessoa que trabalha como cobrador de ônibus, ele tenha um curso profissionalizante, um curso onde ele saia desse curso realmente preparado, vereador Beto Moraes, para exercer uma nova função, visto que a função dele poderia acabar, né? Então tem que ter prazo, tem que ter tempo,
um prazo adequado para que nós possamos discutir isso junto com os trabalhadores, junto com a comunidade, junto com os patrões, com a URBS e também com o Sindicato de Trabalhadores. Eu creio que é isso. Um bom dia a todos. Continua para a justificativa de voto, vereador Mauro Inácio, na sequência, o vereador Osias Moraes. Bom, senhor presidente, vereadoras, vereadores, bom, na verdade eu quero fazer essa justificativa e também já agradecendo a compreensão dos vereadores, dos cobradores, das cobradoras, do presidente do sindicato, porque a gente gostaria, na verdade, de um pouco mais de tempo para discutir essa questão mais profundamente. Eu acho que uma votação atropelada, uma votação em regime de urgência, ela impediria que essa negociação com a prefeitura avançasse. O nosso objetivo, sim, é defender os trabalhadores e possibilitar uma ampla discussão com a prefeitura, com os setores da prefeitura, com a URBS, inclusive já há uma intenção de uma comissão de vereadores que possam tomar frente nisso, naturalmente com o vereador Rogério Campos, para que possamos estabelecer alguns critérios dessa transição. Talvez essa questão da modernização seja irreversível, mas ela precisa ser pensada. É preciso, sim, proteger o trabalhador, dar um tempo, criar uma adaptação, criar uma nova forma de reinserir essas pessoas no mercado de trabalho, dentro das empresas ou mesmo fora. Eu creio que é possível essa conversa com a Prefeitura, com a URBS, com a Secretaria do Governo, e nesse sentido eu votei contra o regime de urgência para que esse tempo fosse usado até o início do ano que vem, para que nós possamos amadurecer e encontrar uma proposta que já está bem próximo, sim. Nós temos discutido isso internamente e há um encaminhamento bem positivo e que eu tenho impressão, Anderson, que poderá contemplar ambas as partes. Então era isso, só para deixar esse recado e agradecer mais uma vez a compreensão dos cobradores e cobradoras nesse momento. Continue em justificativa de voto, vereador Osias Moraes. Bom dia. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhoras e senhores vereadores, cobradores, os senhores que nos acompanham pela internet. Eu fui contrário ao regime de urgência, inclusive já havia falado ao vereador Rogério, no particular, que seria contrário ao regime de urgência, porque eu entendo, e falei também para os trabalhadores, os cobradores, na frente da Câmara, onde nós tivemos, que nós precisaríamos construir isso, construir para minimizar o impacto. Se nós olharmos um pouco a trajetória da tecnologia, alguns anos atrás, cerca de 5 anos, 7 anos, 10 anos, nós jamais imaginaríamos que nós teríamos uma batalha de taxistas contra os aplicativos. E nós tivemos muitos momentos difíceis em nossas cidades, difícil em nossa cidade, entre o embate do taxista e o Uber ou outro aplicativo. E foi tensionando até que foi aprovado e que ficou bom para as partes. E assim vai acontecer também no transporte coletivo, em relação à tecnologia. Vai se avançar, mas nós precisamos construir isso dentro da Câmara Municipal, dentro do sindicato, dentro da URBS, conversando, discutindo pontos importantes para que possamos, através dessa união de mãos, fazermos algo que venha beneficiar o nosso município, que é a bilhetagem eletrônica, venha beneficiar o cobrador, o trabalhador, para que ele possa garantir o seu bem, o seu salário, o seu sustento. Então, votei contrário, porque há momentos, eu aprendi na minha vida, que há momentos que a gente precisa recuar. Há momentos que, se nós tensionarmos ou forçarmos, ao invés de a gente abrir a porta, a gente arromba a porta. Ao invés de nós entrarmos, acabamos então por atropelar. E eu entendo que esse regime de urgência, neste momento,
nós poderíamos atropelar essa discussão e aprovar algo que verdadeiramente iria atingir direto o trabalhador e não ia se ter o que fazer por conta da discussão. Então, há momentos que nós precisamos recuar. Por isso, votei contrário. Já manifestei o meu voto ao vereador Rogério, que sou contra a maneira que o projeto veio. Sou contra. E já disse a ele que precisamos discutir, conversar a respeito desse projeto e construir todos juntos uma boa saída. Obrigado, senhor presidente.